Olá, pessoal! Estamos com mais um convidado no nosso quadro All Prosas. E desta vez estamos com o grandíssimo e excelente ator Cauê Persona. Curta essa entrevista e aprenda muito com esse cara que, além de um grande artista, é um grande ser humano. E hoje, mais um convidado no nosso quadro All Prosas. Com vocês, o nosso grandíssimo Cauê Persona. Seja muito bem-vindo, Cauê. Uhul! Eba, bom estar aqui, bom estar aqui. E aí, Cauê? Obrigado pelo convite aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela disposição, pela troca aqui, que perdemos essa conversa misteriosa. Ai. Então, Cauê, nós que agradecemos aí pela sua disposição em vir aqui conversar com a gente. Nossa galera aí do Centro Artístico Aldeias fez algumas perguntas. E a primeira pergunta é: como foi que você começou no teatro? Bem, é engraçado, esses dias eu estava até pensando sobre isso, porque eu não sei como eu comecei no teatro, o quanto que é realidade, o quanto é um pouco de fantasia que eu criei ao longo dos anos essa história. Então eu não sei, sabe, o limite entre a ficção e a realidade mesmo, né? Mas como o passado é meio ficção, a gente fica com a ficção, né? Eu morei em Brasília. Eu morei em Brasília em 2002, 2003. E na minha ficção, a minha mãe me colocou numa aula de teatro lá. Ela queria que eu fizesse. Eu lembro que no passado, lá no final dos anos 90, minha mãe era louca para que eu fizesse teste das Chiquititas, por exemplo. Ela queria me enfiar, queria me jogar nas coisas. E ela acabou me matriculando nessa escola de teatro em Brasília, o qual eu fiz 6 meses de curso lá. E a gente montou no final do semestre O Casamento do Pequeno Burguês, do Brecht. E foi meu primeiro contato. Aí eu voltei para Curitiba, em 2004. Em 2005, eu estudava na escola que, inclusive, eu era aluno de pai de Karen Tubai, professor Jefferson, né? Eu estudava lá no Decisivo. E no Decisivo, todo o segundo ano do ensino médio, que era o último ano dos alunos lá, porque o terceirão era em outro lugar, a gente tinha um projeto que se chamava Décadas, que tinha que fazer uma peça. E a nossa turma fez uma peça sobre a história do cinema dos anos 60 para frente. Então daí voltei a ter esse contato com o teatro. E no ano seguinte a gente foi para o terceiro ano, mas o diretor gostou da gente, gostou do meu grupo e chamou e convidou a gente para fazer mais uma peça. Tipo, daí a gente achou muito importante, né? Porra, nunca tinha acontecido na história do Décadas veteranos serem convidados de novo. Daí a gente foi e eu fui começando a ter esse contato. Mas curiosamente eu optei por faculdade de cinema, né? Por causa dessa peça de teatro que eu fiz. Mas ao passo que eu entrei na faculdade de cinema, eu tirei meu DRT de ator. Então, quando eu ingressei na faculdade, eu comecei a verter mais para o teatro. Então, tem essa confusão. E daí daí o teatro foi acontecendo. O diretor dessa peça chamava Chico Penafiel, ele me convidou para alguns outros espetáculos, e a partir desses outros espetáculos eu fui conhecendo outras pessoas, que fui tendo mais convites, e enfim, estamos aqui até chegar nessa entrevista de hoje. Que massa, que legal. E que bom que as histórias se cruzam, né? Você foi aluno do meu pai, daí agora você... Nossa, não, teu pai era um professor maravilhoso. Cara, a gente ria muito com o professor Jefferson, era muito engraçado. Ele tinha uns ditados. Eu lembro que ele falava: você é uma espécie de Aladim terrorista dessa sala. Era muito engraçado. Ele tinha uns provérbios muito bons, muito bons. Era dos nossos professores mais legais. É figura, né? Ele foi meu professor também. Daí ele tinha, assim... E é legal porque ele vai assistir a entrevista também, ele vai ficar bem feliz. Ah, beijo, professor Jefferson, saudades. E a ver com essa pergunta, tem uma aqui que diz assim, ó, e daí em que momento da vida que você falou, eu vou fazer isso, então? Cara, eu não tenho esse momento, na real. Foi natural. Foi meio fluxo, assim, então eu não acho que não teve um momento de eu bater o martelo, assim, acho que o martelo foi mais batido no sentido de decidir fazer a faculdade do que de fato escolher uma carreira, assim, sabe? Acho que foi acontecendo e foi acontecendo, de repente você tá ali no meio desse turbilhão, assim. Acho que não foi muito, eu não tive o momento de bater o martelo.
Mas é engraçado, né? Porque eu entrei na faculdade em 2008, metade de 2008, e não me formei até hoje. Sério? Até hoje não me formei. Mas é que Mas daí é isso, né? Aí eu comecei a ficar mais ocupado com o trabalho como ator, né? Enfim, daí fui deixando a faculdade de lado. Mas enfim, eu sou um enrolado com a faculdade, eu preciso só entregar alguns documentos para tirar o diploma, mas eu me enrolo, tenho sérios eu me enrolei com problemas. FAP. Foi FAP Também? que você... Fiz FAP também. Então, eu entrei em 2005 na FAP e me formei em 2012. Nossa, a gente deve ter se cruzado na FAP, então. Sim, você entrou lá, então, na turma que ainda estudava cinema na FAP. Isso, é metade de 2008. Massa. Que massa. E aí vem uma pergunta assim: quem são as suas referências de atores, diretores, escritores? Quem são assim as pessoas que você se espelha assim ou que você curte, que formaram você como ator? Cara, puxa, essa é uma questão difícil, né? É assim, quem me formou como ator foi tudo, né? Eu digo, não foi só ver teatro ou ler sobre teatro que me formou como um ator, né? Tem a ver com meus amigos que não têm teatro, minhas amigas, minha família, né? Minha vida. Acho que tem tudo um pouco, né? Assim, não sou, sei lá, o profissional. Acho que ele carrega um pouco de tudo, né? Não tem como carregar só o quesito intelectual ou só a experiência do âmbito do teatro. Acho que a gente tem a vida inteira, né? Então a vida é um pouco disso, assim. Mas agora, sendo mais específico, por exemplo, de referências, cara, tem muita gente, né? Puxa, é até difícil nomear, assim, porque, sei lá, eu acho que qualquer peça que eu assisto, a pessoa acaba se tornando alguma referência, sabe? Porque se assistiu, né? Essa coisa de referência, para mim, é meio que tudo que você vê é um pouco de referência, porque você viu, né? Você experienciou aquilo. Então, por exemplo, isso aqui é uma referência já, né? Um filme. Mas, enfim, para não ser tão vago, que eu sei que tem maneira de ser vaga e minhas questões eu não consigo Não, mas responder muito objetivamente. Mas, sei lá, o teatro é uma referência, sabe? O cinema é uma referência, a música para mim é uma referência, outras coisas, notícia. Mas, Cauê, seja objetivo, deixa eu pensar. Sei lá, eu gosto muito de muitas atrizes e atores daqui, né? Poxa, Rosane Staves, Giovanna de Lis, Celiane Campelli, Cris Macedo, Pago Leal, minha namorada Carol Maines, eu acho uma excelente atriz, Helena Portela, Mar Ribeiro, Simone Magalhães, Tassiane Vieira, enfim. Muita gente, assim, muitos homens também, Ranieri, o Zeca, Rodrigo Ferrarini, Edson Rocha, esqueci de falar, de Cássia Damasceno, Nádia Naira, Giovana Soar, René Leon, Pedro Inouye, Natan Milhão Gualda, enfim, sabe? Acho que todo mundo ao redor não tem como eles não serem referência para mim, sabe? E até que não está tão perto, assim, mas enfim, a gente tem algum tipo de troca. Acho muito vago, né, gente? Com quem você trabalhou, né? Então, tipo, todas as pessoas com quem a gente trabalha acabam virando nossas referências, porque alguma coisa a gente, né? Porque é isso, né? A coisa de ser uma referência é justamente a pessoa, a coisa ser um acontecimento, o qual você contempla, né? Se eu vi aquilo virou uma referência. Não referência no sentido de endeusar, né? As minhas referências, eu não posso encostar nelas, elas estão num Olimpo sagrado, os quais... Não, é legal às vezes até descer elas, né? Porque eu acho que quando a gente desce, as referências elas são moldáveis, assim, né? Quando você tira alguém do Olimpo, e eu sei que eu sou uma pessoa que endeuso muita gente, mas quando você desce, a pessoa vira mais massa, mais matéria humana, é mais legal ainda, né? Porque porra, o teatro é uma arte viva, né? De matéria humana. A gente homenageia os deuses, mas quem faz aqui, quem é peão do teatro somos nós, os humanos, né? Sim, massa. É verdade. E é troca, né? Sim. Muito mais total. troca de cima para baixo, né?
E tem momentos assim, né? Tem momentos que assim, as referências elas são mais fortes na leitura. Tem momentos que você está lendo mais, tem momentos que você está vendo mais filme, tem momentos que você está mais contemplativo na vida, mais vagabundo, mais, enfim, né? E acho que tudo é acontecimento, né? Massa, muito bom. E então, eu vou passar para a próxima pergunta. Depois você tem as suas perguntas, o Andy, depois tem o Michael. A gente sabe que você já trabalhou com muita gente massa, você é muito massa, a gente tem uma admiração incrível pelo seu trabalho. E eu queria saber se no meio de toda essa jornada você desistir, assim, e falou, não, vou tomar outro rumo para minha vida, que isso aqui já deu. Não. Até hoje, não. Massa. Já me deu desespero, claro, né? Assim, de puta que pariu, não vou conseguir fazer, mas é muito mais insegurança de um trabalho do que exatamente desistir, assim. Uhum. Até por causa disso, né? Eu não tenho muitas outras referências de outros trabalhos, né? Falando de referência de novo, né? A minha vida inteira, basicamente, foi com isso que eu trabalhei. Então, é muito sair da caverna de Platão, quase, assim, sabe? É outra realidade. Então, não tem muito como desistir. Acho que é mais como inovar, não inovar no sentido de revolucionar, sei lá, mudar algum caminho, sair de uma atuação para ir, sei lá, para uma escrita, para uma direção, para uma produção, mas desistir desse meio, nunca. Massa. Mais uma experimentação, né? De coisas novas. Exatamente. Sair um pouco dessa zona que porque é só com isso só isso que eu faço, mas sei lá, de repente se aventurar numa direção, em dramaturgia, iluminação, aí seria algum caso, ou sei lá, migrar um pouco para o cinema, para a literatura, mas nada fora do âmbito das artes. Assim. Uhum. Muito bom. Muito obrigada, Wendy. Imagina. Eu vou pegar um pouco o embalo dessa sua resposta. E uma das perguntas é: se caso você não fosse para esse lado artístico das artes, o que poderia ser uma outra profissão que você pensava assim em trabalhar antes de conhecer cinema, teatro? Cara, então, engraçado. Eu quando era jovem, pré-adolescente, assim, eu já tinha pensado em fazer administração de empresa, que é o básico, né? Primeiro curso que você ouve falar, então, não, administração de empresa, que é sinônimo de riqueza, parece, né? Eu achava isso. Mas aí eu perdi a vontade. Aí teve uma época lá pela minha 8ª série, eu pensei em fazer odonto. Nossa. Mas era mais porque eu usava aparelho, assim, achava legal usando e também achava que a galera era muito rica. Pensamentos muito capitalistas nesse sentido, assim, né? Mas hoje, pensando, eu sei que eu gosto muito de culinária. Eu acho muito interessante, assim. Hoje é mais velho, né? Não sei. Talvez, e voltando para a pergunta da Karen, somando na sua, talvez seria isso, alguma coisa, assim. Brincar com comida, ou com bicho, assim, sabe? Cuidar legal. de bicho, essas coisas, Massa. assim, talvez seria uma. Massa. Seria legal. Ganhar na Mega Sena e morar num sítio cheio de bicho, assim. Uma ONG, né? Uma ONG de animais, assim. Só eu e os bichos. Assim. Legal. Sonho. A Laura se Laura. identificou ali. A Laura é bicheira também. Ela é. Ela não pode abrir a câmera porque ela tá no trabalho. Ela tá trabalhando de recepcionista temporariamente, daí ela não pode abrir a câmera. Abriu! Muito bem, pode. Tá, próxima pergunta quais são os seus sonhos artísticos? O que você ainda quer alcançar artisticamente? Cara, lá vai o Cauê, mas vamos lá. Eu já pensei algumas vezes sobre essa questão, assim. Mas acho que muito mais a minha realização artística, ela não é muito a ver comigo, mas muito mais a ver com uma sociedade como a arte. Ela pode permear mais, capilarizar mais a sociedade, sabe? Sim. Chegar para mais gente, mexer com mais jovens, poder educar mais, dar mais estrutura, poder achatar menos desigualdades, seja da ordem social, intelectual, sabe? Sei lá, eu acho que isso seria foda, assim, de fazer parte de um movimento qual, cara, a gente conseguiu, sei lá, ajudar a gente a sair da rua, ajudar a gente a pensar, ir além, sabe?
Acho que seria muito mais isso do que ganhar um Oscar. Aham. Entende? Sim. Acho que isso é muito, muito melhor, porque aí ia ter mais gente povoando. Eu acho foda isso, né? Sei lá, esses dias eu estava conversando, não lembro com quem. Pô, é muito massa você fazer uma peça, tudo, mas é muito foda você sair do teatro e ver uma pessoa na rua ali, sabe? E daí você tá num espaço ali que, cara, a pessoa tá do lado dela, não pode entrar, porque as pessoas não deixam por causa de um cheiro, por falta, sei lá, Uhum. diversas coisas, né? Eu acho que isso seria a realização maior, assim, sabe? Uma sociedade Aham. mais polifônica, mais cheia de diferenças, de todas as diferenças aceitas de todo mundo, muito mais numa vida dançante de celebração, sabe? Do que Sim. acho que Nossa, seria muito Mas mais. então, gosta. aham. E Vendo isso, eu só vou te pode, interromper pode rapidinho, falar. porque a gente tem um projeto que depois a gente vai conversar com o Cauê sobre isso. Tem muito a ver com tudo isso que você acabou de falar, Cauê. Um projeto para levar teatro nas escolas ano que vem. E quem Ai, que sabe legal. você não participa desse projeto com a gente? Sim. Opa, estamos aqui, sempre aqui. Que ótimo. É, Ai, gente, isso é muito bonito. eu Mas, pensei bem nesse projeto mesmo e já embalando na próxima pergunta que eu já queria fazer, que tem muito a ver com isso, mas é para você. O que significaria isso no seu propósito de vida? Eu vi que você disse como um propósito, assim, uma coisa de que você quer alcançar mas o que você acha de você sendo esse agente de mudança? O que você, por exemplo, tem feito agora, assim, para você alcançar isso, sabe? Sim. É engraçado. Ontem eu estava numa reunião com um amigo meu, e a gente estava conversando justamente sobre isso, assim, né? Então a gente começou a tatear um terreno sobre isso, assim, principalmente com jovens, adolescentes, Uhum. que a gente está querendo, sei lá, por exemplo, habitar praças, fazer intervenções urbanas. nossa, É porque é engraçado, né? Porque no teatro geralmente a gente tem umas faixas que começam na infância e daí a faixa adulta, né? Os jovens ali, adolescentes, eles são deixados um pouco no limbo, assim, né? Uhum. Então a gente estava pensando nisso. E que mais? Agora eu admito que agora eu não estou fazendo mais nada sobre isso. Assim, eu estou pensando sobre, sabe? Eu ando, enfim, eu estou tentando ajustar, criar, encaixar, regimentar algumas coisas para um curso que eu estou querendo dar, assim, sabe, sobre Massa. atuação. Eu estou ainda tateando o terreno e era um curso que eu queria muito dar nas favelas, assim. Eu já ai, que legal. conversei com dois amigos que eu queria ir para lá e fazer curso gratuito mesmo, assim, sabe, de alguns tempos. Uhum. Meio que isso, assim, sabe? Sim. Mas enfim, tá muito mais no âmbito do pensamento ainda. Não estou partindo muito para ação, até porque Não, acho que agora agora. é difícil de pensar o mundo, né? É bom, acho que deixar o solo mais fértil para a hora que o galho puder sair, o galho sai mais forte, assim, né? Sim. Aham. Nossa. Com certeza. A minha última Pensar pergunta antes. Ah, só, desculpa, pensar Karen. já é alguma coisa, né? Exatamente. Pensar já é um movimento, né? Sim, com Sim. certeza. E é igual você disse, você já está preparando para que a hora, no primeiro momento em que se normalizar e você consiga realmente colocar em prática, você já vai estar preparado, né? Não vai ser uma coisa, ai meu É, Deus, agora deixa eu pensar agora o que eu vou fazer. tomara que role, assim, ainda tá muito no mundo das ideias, mas eu Aham. tô empolgado com isso, assim, Sim. tá me dando vontade, sabe, de fazer, enfim. Muito legal. Ah, uma última pergunta antes de passar para o Michael. É que você falou que você tinha não concluiu, mas você fez parte, acho que toda quase, né, do cinema. É, e o que você é mais minha essa pergunta. O que você viu no cinema que te falou assim, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer cinema e tal, e te motivou realmente a fazer cinema? Eu acho que foi muito a peça que eu fiz, essa peça no ensino médio. Aham. Quando eu morava em Brasília, já isso 2002, 2003, eu sempre gostei de ir para as locadoras. Eu Uhum. gostava de ir para a locadora, sabe, conversar com a pessoa da locadora. Eu me achava descolado de assistir um ou outro filme que era um pouco mais difícil, então era meio
quase um joguinho para se achar, não, esse filme eu conheço, claro. Mas assim fui criando gosto por cinema. Então, quando a gente pegou esse tema para fazer a peça, eu já gostava bastante. A gente teve que dar uma pesquisada grande, assim, né? Pegar a história dos anos 60 para cá. Imagina a gente com 15 anos, eu não tinha visto clássico de cinema, eu conhecia pouquíssimos, a história do cinema muito menos. E daí acho que me instigou, acho que porque foi talvez a primeira vez que eu pesquisei algo mais a fundo até então, sabe? Adolescência, essas coisas, acho que eu nunca tinha tido um trabalho de pesquisa. E eu acho que o fato de... Cara, eu tô pensando nisso a primeira vez, na verdade. Mas acho que o fato de ter feito essa pesquisa e encostar num terreno no qual eu comecei a me apropriar, entender mais, eu acho que me encantou um pouco. E é muito legal, assim, eu gostava da ideia de dirigir algum filme, sabe? Me interessava muito, assim. Mas muito mais no mundo das ideias, porque, enfim, daí depois que eu comecei a atuar, comecei a gostar muito mais de atuação, mas eu também fiz cursos de interpretação para cinema. Então aí eu fui juntando as duas coisas, sabe? A linguagem do cinema com a interpretação. Sim. Mas foi, acho que, um pouco esse começo do encanto do cinema, sabe? Hoje, enfim, hoje estou encantado com o cinema. Gosto muito, assim, tenho tentado manter, pelo menos isso na quarentena, uma frequência de filmes, tudo, que é, enfim, que são linguagens diferentes, né? É legal sempre isso, assim, como às vezes eu fico pensando, vendo um filme, caralho, como que se resolveria isso numa linguagem de teatro? E ver filmes que são peças de teatro, mas na linguagem de cinema, como que essas coisas, como que pensa o diretor ou a dramaturgia, sabe? Eu acho interessante. Bem legal, né? Massa. Por agora, por mim, é isso. Muito obrigado, Cauê. Agora o Maicon vai fazer mais algumas perguntas. Parece que você tá num avião aí, velho. É, pronto para decolar. Parece muito estar numa cabine particular. Primeira classe, total primeira classe. No meu jatinho. Parece muito. Porra, o teatro deu dinheiro, hein? A aldeia está dando dinheiro, gostei. Boa, é boa! Eita glória. Ai, Cauê, então, emendando um pouco com essa resposta que você deu aí, tem uma pergunta que é a seguinte: você algum dia pensou na possibilidade de ir para direção? De teatro ou cinema? Ambos. Já. Cinema eu comecei com a pretensão de direção já. Mas o teatro eu tô tendo uns comichões, assim, agora, recentemente, para direção, assim, sabe? Volta e meio eu penso. Esses tempos eu tentei mandar um projeto para a lei, mas, enfim, a gente sabia que não ia passar, mas, enfim, tentamos mandar por exercício também. Mas eu me coloquei na direção, tive que até sair do elenco, que foi meio doído, mas eu falei que era um projeto meu. Aí já me inscrevi como diretor, assim, ando pensando, eu acho muito interessante a direção. E até para ver um outro lado, né? Porque eu acho que a gente, enfim, né? Quando você está nas duas pontas e quando você habitou as duas pontas, acho que as informações se cruzam mais potente, né? Acho que você entende melhor, talvez, a atuação depois de passar por uma direção e vice-versa. Não sei, isso é só uma hipótese, né? Tem gente que diz que sim, tem gente que não tanto. É individual, não tem que passar pela experiência. Mas eu tenho curiosidade, sim, bastante. Mas morro de medo. Se joga. Precisa ver, mas um dia vai rolar, espero. Com certeza. Quem sabe futuramente a gente não vê o Cauê então dirigindo uma peça. Com certeza. Já me dá 3 fios na barriga, só de pensar. Cauê, a próxima pergunta: como você se imagina? Você consegue se imaginar no âmbito profissional artístico daqui a 20 anos? Cara, sabe que não consigo, cara. Não consigo. Que nem eu já respondi algumas dessas perguntas. Eu penso muito sobre essas perguntas, algumas dessas, frequentemente, assim, por exercício mesmo, sabe? Mas tem umas que eu não consigo, sabe? Não é muito orgânico para mim, alguns tipos de pensamento, assim. Esse é um deles. Claro que, assim, o que eu gostaria muito é ter uma vida estável, sabe? Uma vida estável, que eu possa ter, sei lá, minha casa, o meu apartamento, ter um mínimo de conforto. Isso eu queria, principalmente, né? Uma estabilidade, que eu tivesse, sei lá, conseguir criar
algum modo de produção, o qual sempre haja trabalho, seja da minha parte ou por convites para mim, e que, enfim, que eu consiga, enfim, viver bem, assim, viver com o mínimo de conforto, com as contas pagas. Acho que isso, assim, mas de lugares onde eu queria estar, tipo, de, de, de lugares da carreira, assim, sabe? Com quem que eu gostaria de estar trabalhando, quantos prêmios, essas coisas não é muito do meu pensamento, mas seria a estabilidade financeira e emocional. Objetivo de todos nós. Basicamente, é o que todo mundo quer, né? Ok, ok. E assim, você tem um top 5 de filmes na sua vida que você assistiu e você pensa, meu Deus, eu tenho que indicar esse filme pra alguém, ou eu tenho que falar sobre esses filmes em algum momento? Cara, eu tenho tipo um top 100, assim, que eu preciso indicar, que daí toda hora eu fico falando, não, tem que assistir esse, tem que assistir. Tenho vários, cara, vários, vários. E eu me dei o exercício nessa quarentena de anotar os filmes que eu assisto, todos, desde que começou a quarentena. Aí eu comecei a postar até no meu Facebook, assim, porque volta e meia eu volto pro Facebook e vejo até para lembrar, assim, se eu lembro da foto, qual era o filme. Uhum. Enfim, mas olha, não, agora eu vou me forçar a falar cinco, porque alguma resposta eu vou ser objetivo nessa Queremos um top entrevista. 5. Tem aí, 5 filmes, Vamos Cauê. lá, vamos pensar, ó, top 5. Mas eu vou principalmente sobre esses filmes de quarentena. E eu vou dar umas radicalizadas, porque, enfim, como são filmes mais desconhecidos, às vezes vale a pena radicalizar nessas experiências desses do que eu Claro. falar, sei lá, olha, Ok. das, das experiências mais doidas com cinema nessa quarentena foi um filme chamado Satan Tango, que eu assisti. É um filme do cineasta chamado Béla Tarr. É um filme de 7 horas. E é assim, é uma doideira. Ele é dividido em três partes de 2 horas e meia, mais ou menos. E é por isso que eu digo que é radical a experiência dele. Vale a pena assistir em um dia. Nossa, para mim é uma obra-prima o filme. Assim, é muito, muito forte, muito bonito. E daí aí eu conheci melhor esse diretor, Béla Tarr, que é um fenômeno esse cara. Assim, tem obras belíssimas, belíssimas. Tem as sinfonias de Wink Master, que é um negócio de perder o fôlego, de tão lindo também. Enfim, o Satatango foi o que me marcou muito nessa quarentena, até pela experiência, porque daí esse filme é assim, ele já é um filme longo, e é um filme muito lento, muito parado. Então você assiste isso e o seu corpo vai sentindo o tempo passar nessas 7 horas. E é sobre um desgastamento humano. Então você também se sente desgastado assistindo o filme. Então é uma experiência muito doida. O filme termina assim, sabe, esvaído. E você também, sabe, você está cansado, você viu muita coisa bonita. É um filme muito forte, com pouquíssimos planos. Enfim, Nossa. tem esse. Só esse você. Onde? O quê? Onde que acessa esse filme? Eu baixei da internet. Ah, você tem, tá. Eu passei para vocês, inclusive, uma senha uma vez minha, não passei? Num site Passou, lá que eu baixo. passou. Esse site tem todos. Ah, Todos. beleza. Passa de novo depois do privado que a gente vai conseguir. Vai ter Passo, com passo sim. certeza. Vou Pode passar deixar. e a gente entra lá pra ver. Aí, tem eu fiz uma... Eu tentei me dedicar bastante ao cinema brasileiro também. Eu fiquei assistindo bastante filme brasileiro, assim. E vi clássicos que, assim, que ignorância que eu não tinha visto antes, assim, que besteira que não ter visto. Rio Zona Norte foi um deles, que é um filme lindo, lindo, com o Grande Otelo, que é um deus, assim, um deus do cinema maravilhoso. O que mais que eu lembro, assim, de cabeça dos filmes que eu assisti dessa quarentena? Deixa eu até dar uma fuçadinha aqui, ó. É que eu quero pensar um de cada país, se for assim, sabe? Porque acho que fica mais interessante. Então, fica esse brasileiro. O Bela Batar, eu nem lembro de onde que é, se ele é da Iugoslávia. O Satatango é. Não lembro agora. Então, não lembro de que país que é Satatango. Satatango. Ele é do Belatar, vamos descobrir aqui. Hungria, talvez? Da Hungria. Hungria.
Aí, deixa eu pensar, o que mais? Esse brasileiro... Cara, eu vou falar mais um brasileiro que eu tava falando ontem com a minha namorada sobre, que ela assistiu, que eu havia indicado para ela, que é um filme recente, que eu até conheci esse cineasta. A gente conversou pela internet, que um amigo meu nos apresentou, que ele acabou de ganhar o Festival de Gramado. Ele ganhou 4 prêmios do Kiki. E ele tem um filme chamado A História da Eternidade, que é muito bonito. É um filme muito teatral, muito bonito. E o bonito é que esse cara tem 2 filmes chamados A História da Eternidade. Ele tem um curta-metragem e um longa. E são filmes diferentes, bem diferentes. E vale a pena assistir os 2, assim. Nossa. E acho que ambos se acham na internet, bem fácil. Bonito esse nome, A História da Eternidade. É lindo, cara. O nome é sensacional. E ele chama Camilo Cavalcante, esse diretor. É muito bonito o filme. Muito místico, assim. Acho que vale muito a pena. Vou ver o que mais que eu tenho aqui para lembrar. Esses filmes japoneses, tem um oriental, que eu adoro filme japonês também. Ah, gente, mas qualquer coisa vocês acessam ali no Face, eu coloquei filmes de quarentena, vocês podem dar uma fuçada depois, Com certeza. e ali tem bastante. Deixa eu ver aqui o que dá para indicar. Os que eu vi. Ah, poxa, Era Uma Vez em Tóquio, do Ozu, que é lindo, 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 filme calmo e belo, belo, belo. Nossa, tem muita coisa aqui, difícil. Esse tem que ver. Esse tem que ver. O Martírio de Joana d'Arc, do Dreyer. É um filme dos primeiros closes famosos da história do cinema. É uma atriz gênia que faz. Gênia, gênia, gênia. Vocês não fizeram um negócio de Joana d'Arc? Não. Não? De Joana Então... Não, é Anne Frank. Anne Frank. Enfim, eu vou indicar um que eu comecei a assistir e não terminei ainda, mas eu sei que vocês têm essa pegada da Segunda Guerra Mundial, né? Tem esse documentário que eu comecei a assistir, que é uma experiência difícil e tem que dividir ele em várias partes, porque é um documentário de 9 horas. Se chama Shoah. É S-H-O-H. Eu comecei a assistir, gente, é muito forte, muito bonito os relatos, assim. Então, acho que fica com esses aí. É difícil, tem muita coisa. Depois dei uma fuçada lá, tem muito filme porcaria que eu achei, porque eu também adoro assistir umas porcarias, coisas, mas tem uns filmes bem bonitos, assim. Às vezes assiste umas porcarias pra dar uma espairecida. Isso, que nem o Ted escreveu ali. E assim, tem uma coisa que eu experimentei nessa quarentena. Existem 2 listas muito legais de filmes. Uma são os 250 melhores filmes da história do cinema do MUBI, M-U-B-I. É uma lista muito foda, assim, vale a pena para estudo cinematográfico seguir essa lista. E a lista da Abracine dos 100 melhores filmes brasileiros. Cara, só de assistir esses, assim, porra, varre muito bem a história do cinema, assim. Vale muito a pena. Vou procurar, com certeza. Procure. Muito massa. Próxima pergunta, Cauê. Quem você tietaria? Assim, uma pessoa famosa ou uma pessoa que você já trabalhou, mas que você ame muito, que você tietaria essa pessoa? Quem eu tietaria? Isso. Gente, muita gente. Ixi! Não, tem que até... Chico Buarque. Nossa, Chico Buarque eu tietaria, gente. Eu não ia nem conseguir ficar perto, assim. Então, que, assim, tietar é engraçado, assim, por exemplo, enfim, eu lembro algumas vezes fui assistir shows com a minha mãe e ela é a que gosta, não, vamos tirar uma foto com tal pessoa, eu não consigo, eu nunca pedi pra tirar foto com ninguém, assim. Tirar mesmo, assim, cara, tira uma foto comigo, eu não consigo muito, porque eu fico meio travado, eu fico com vergonha, sabe? Eu fico muito mais bobão do que... Você trava na hora. Chegar na pessoa, assim, sabe? Não consigo. Eu travo mesmo. Eu fico meio com vergonha, sabe? Mas, nossa, foi de muita gente. E acho que justamente são essas que eu não tietaria, talvez porque, sabe, pessoas intocáveis. E eu falando que a gente tem que descer as pessoas do Olimpo, mas eu também ajo contra o meu discurso, né? É complicado. Hipocrisia. Pode ter gente morta na lista. Pode ter uns mortos aí pra tietar.
A gente faz uma mesa branca aqui, chama eles, fica mais gostoso ali. Faz um Ouija online. Gente. Nossa, pessoas mortas. Nossa, sei lá, o Grande Otelo. Nossa, que dá um abraço nele. Machado de Assis, Clarice, Lispector, enfim. Sei lá. Todo mundo que morreu, quer dar um abraço. Todo mundo que se foi, todo mundo que foi e constituiu a gente, sabe? Todo mundo que deixou pra gente um legado, sabe? Que deixou pra gente sei lá, um bom apontamento, alguma coisa. Todo mundo, sabe? E todo mundo aqui, ó, eu tietaria todos. De gratidão, assim, sabe? Entendi. Assim, justo. Cauê, você tem algum talento escondido? Algum talento diferente que você costuma não praticá-lo nos palcos ou nas telas, mas que você adora? Tipo, você cozinha, você tricota, você faz crochê, você faz bordado, você canta no chuveiro. Cara, eu gosto muito de cozinhar. E, assim, às vezes eu faço uns pratos gostosos. Final de semana passado eu fiz um bobó de camarão que ficou bom. Eu gosto bastante de cozinhar. E eu tenho eu tenho sim um grande talento, vamos ver se dá pra ver aqui. Eu consigo mandar um jato com a língua, ó. Deu pra ver? Deu. Isso é engraçado. Eu tenho esse é um grande talento meio escondido, que eu pratico aqui nas horas vagas. Gente, E que é o único. Meu Deus do céu. Anos de treinamento. A gente tem que convidar o Cauê uma hora para aquelas nossas noites de jantar. Temos! Pra gente. Ele vai ser o chefe dele, que vai comandar. Adoro. Exatamente. Adoro, só chamar. Mas eu gosto bastante. E eu sou meio viciado, assim, salvo receita no Facebook, receita no Instagram. Fiz um TikTok que eu só vejo coisa de receita e fico salvando e não faço metade daquilo. Mas eu adoro. Gosto muito de cozinhar. Eu fiz a mesma coisa no TikTok. Eu sigo um canal que é só de receitas. Aí eu fico salvando os vídeos e mandando pro meu grupo solo do WhatsApp para um dia eu praticar essas receitas e fazer para alguém. Ele já fez uma para nós. Nossa, eu faço igualzinho. Você tem um grupo sozinho no WhatsApp também? Acho que todo mundo eu também tenho. Acho que todo mundo tem, Cauê, todos. Isso é universal, assim. Pois eu mando é, tudo gente. pra lá. Boletos, Eu tô aqui nele agora. receitas, tudo eu mando pra lá. E eu sempre Genial. olho. Anotei todos Eu os tenho filmes do WhatsApp, Cauê no tenho meu Facebook aqui. também. Não, e a gente vai conversar no YouTube. Qualquer dúvida a gente volta lá e Exatamente. reúne. É. As suas perguntas terminaram, né, Maicon? Sim, sim. Então eu tenho duas perguntas para finalizar. Uma é bem filosófica. Ai, Jesus. E tudo isso que você disse para nós, Cauê, a gente sabe que você é mais que um ator bom, você é um ser humano, a gente sempre fala isso, que você é um ser humano bom, isso nos inspira, porque não são poucas as vezes que nesse meio artístico a gente fala, meu Deus, o que estamos fazendo aqui, porque existe uma disputa de ego, enfim. Mas existem pessoas que são luzes, assim, que nos inspiram e a gente fala, não vamos desistir, existem essas pessoas. A própria Rosane Stabes, que você citou, foi a primeira pessoa que a gente entrevistou e dava muita vontade de chorar, assim, durante a entrevista, porque ela também é muito generosa, muito incrível, assim. E você tem toda essa questão social, assim, que eu acho que não entramos na vida uns dos outros aí por acaso. A gente tem um sonho social muito grande, assim, com o teatro, né? De tornar ele acessível às pessoas, porque a gente acredita que ele dá perspectiva para as pessoas. E então, depois de toda essa conversa que a gente teve, eu queria que você falasse aí para a galera alguma dica, assim, pessoal sua, sobre como sobreviver no meio artístico com os seus valores, com os seus princípios, que a gente percebe que é sempre colocar o ser humano acima de qualquer coisa. Então, o que você tem, assim, uma dica sobre isso, assim, para nos dar? Nossa senhora, isso é tão difícil quanto se a vida fora da Terra, quem veio antes, ovo ou galinha, Jesus. A gente gosta assim. É
difícil num quesito a questão da dica, porque eu vou tentar pensar de uma outra forma, assim, mas é porque a dica aí tem a ver com a minha construção de ser humano, e não só de ser humano, mas de história mesmo, que aí não tem como, né, se aplicar a outras pessoas, cada um tem a sua história. Isso não adianta, né, constitui Sim. cada um com seus acontecimentos, mas se fosse para dar uma dica para alguém que está começando, assim, ai Jesus, eu sempre penso nisso e eu não consigo chegar nessas conclusões. Mas, sei lá, cara, nossa, que medo de soar brega, que medo de falar merda. O que eu poderia falar para alguém que está começando? Sei lá, ouça, né? Acho que ouça mais, assim. Acho que às vezes as pessoas chegam... É que tem uma coisa que eu percebo muito no teatro, principalmente de gente começando, às vezes que elas confundem o teatro com fama. Me parece que às vezes elas acham que o teatro é uma catapulta para a novela e consequentemente para a fama. E é uma coisa que eu não acredito mesmo nisso. Então talvez seja isso também, um pouco de não se iluda. Eu acho que é bom, talvez isso, um pouco, não venha tão iludido. Eu acho que é muito importante o amor nisso também, né? Não é para tirar o tesão de uma pessoa, mas também não ter essa ilusão. É ter um propósito. É isso, né? Essa questão social tem que ter um propósito social para isso. Não adianta você ter um propósito totalmente egóico, só para você, só para o teu umbigo. Para que você quer fazer teatro? Para me sentir bem, para eu sanar as coisas. Então faça uma terapia, mas faça teatro. Teatro também é um elemento terapêutico. Mas como profissão você tem que servir o outro. E o teatro é uma profissão para servir à sociedade, para dar mecanismos cognitivos para a sociedade, para aumentar a sensibilidade, para aumentar a metáfora, para aumentar o diálogo, para aproximar ou para repelir, não sei, porque o teatro são tantas forças opostas que trabalham que não é exatamente só um caminho, né? Sim. Mas acho que tem um pouco, talvez seria um pouco esse caminho, a linha de raciocínio, porque não adianta. Nem no monólogo é só para você. Para que você vai fazer uma coisa só para você? Se você precisa de plateia. E não é para a plateia alimentar teu ego, é justamente o contrário. Né? É para eles que você está fazendo, não é para receber o aplauso. O aplauso é o último, assim. Anos depois, o finalzinho é isso. E depois do finalzinho, depois do aplauso, aí é a outra parte do teatro. É a consequência do teatro, né? E é para isso, o aplauso é nada. É nada você para eles. É justamente o que acontece depois daquilo. O que eles vão conversar, o que eles vão descobrir de novo, né? Eles, elas. Enfim, seria um pouco por esse caminho, talvez. Maravilhosa a sua resposta. Fico feliz que esteja gravada. Porque eu amo isso, assim, sobre o não egocentrismo, assim, sabe? Sobre o pro outro, assim. Você faz pro outro e isso se torna para você. Quando você faz para você, isso não fica para ninguém. Nem para você, nem para os outros. Mas quando você faz para os outros, retorna para você. Acho isso muito massa. E é isso, assim, né? A gente já tive várias conversas, assim. Indo para um quesito, sei lá, mais psicanalítico, no fundo, a gente sempre faz uma coisa pra gente, porque é pro nosso prazer também, mas é para onde a gente direciona o nosso prazer. O meu prazer, ele é retroalimentativo ou o meu prazer, ele é para fora, ele é para os outros, né? Também é diagnosticar esses pontos, talvez. Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso, no prazer que a gente tem em fazer para os outros, né? Muito massa. E para terminar, tem uma questão, uma coisa que a gente tem conversado assim, que a gente ouviu aí na quarentena, bastante a galera levantando esse tema, que é assim, o artista tem essa fama de ser vagabundo. Daí a gente tem conversado sobre isso, tipo, da onde surgiu essa fama? A galera tá consumindo arte na quarentena, mas eles acabam, a galera que não é do campo das artes, acaba falando, mas isso aqui não é a arte dos artistas que eu conheço, os artistas que eu conheço são vagabundos. A gente também não quer entrar num lugar de tipo, nós somos incompreendidos. E a gente tem conversado lá com os alunos da aldeia sobre isso. Por quê? Esses dias a galera pegou um Uber e o Uber falou, eu não gosto de arte, mas ele ouve música e tal. Aí eu falei, mas vamos tentar entender por que esse motorista de Uber não acha que o que ele está consumindo é arte e não acha
que essas pessoas que ele está conhecendo são artistas mesmo, assim. Da onde você acha que surgiu isso de o artista vagabundo? Tem a nossa parte, assim, a gente plantou alguma coisa no meio do caminho? Ou o que você pensa sobre isso? Complexo, né? Uhum. É difícil falar com certeza, com propriedade sobre isso, mas tenho a impressão de que, com certeza, tem culpa nossa, um pouco, assim, né? Esses dias eu estava me perguntando sobre esse ponto que a gente chegou, onde que no passado a massa desandou, sabe? Porque estava indo bem, a gente estava, né? O país, a gente teve um momento artístico bom novamente, né? E eu não sei, esse pessoal que acha isso, Tipo assim, o que pegou, né? é isso, né? Eu acho que falta um tato. É difícil cobrar de uma pessoa que não tem poesia na vida a poesia, né? Uhum. Porra, então é uma pessoa que às vezes não se emociona nem numa música, não ouve muito, não é ligada à sensibilidade, né? Eu acho curioso isso. Isso é, enfim, a herança de uma criação, de uma história que a gente tem também, né? Sei lá, de um povo preconceituoso, de um povo homofóbico, de um povo racista, de um povo patriarcado, né? Herança de tanta coisa, né? Não é nem de ditadura, são heranças de antes, assim, né? E acho que também tem isso, né? A arte tem uma função não é de ser radical, mas tem um radicalismo de pensamento para pessoas um pouco mais dentro de uma caixinha, de um cubo. Eles acham um pouco absurdo certas liberdades que a arte tem, e da arte questionar, e propor novos modos de vida e de existência. Uhum. Novos modos de comportamento. E tem gente, voltando à caverna de Platão, né? É difícil sair. Sim. Uhum. Gente que não aceita, não consegue, é inconcebível, né? E daí não fez. Então acho que tem um pouco disso, um cara lá amargurado que tá no Uber, não sei o que, vê que alguém tá mais fudido que ele de dinheiro, mas a gente estava falando sobre alguma violência que aconteceu, enfim, num desses mares. E eu falei que essas pessoas que são muito amarguradas, que, cara, a pessoa não tem a arte, eu não digo a arte precisa ser artista, mas um tipo de sensibilidade, o qual a sensibilidade como ferramenta para você tentar estruturar e filtrar e sentir certas emoções, as quais são frustrantes, mas você ajusta no corpo por esses filtros, me parece. Assim, sabe? Esses filtros da sensibilidade, eles arrefecem um pouco, né? Porque a gente tem canos de escape, né? A gente ouve uma música, gente que tem sensibilidade um pouco, a gente ouve uma música, porra, você fica bem, às vezes você sente, caralho. Ou você, sei lá, esses dias estava andando e, caralho, eu fiquei olhando para tudo, sabe, andando, tinha uma flor, eu parava e olhava, e, sabe, sensação boa. Essa galera tem um cabresto, uma estrutura aqui que fica neles, que é uma história tão grosseira, tão triste. Eu tenho mais dó dessa galera até, porque, pô, que pena que essa pessoa tá lavando louça, tá arranjando os dentes de amargura porque viu dois homens andando de mão dada. Em vez de pensar que aquilo é amor, ela fere os direitos dela. Que direitos são esses? Que pensamento é esse? Uhum. É muito real. Então, aí eu não sei, talvez, em que medida, eu não sei mesmo, estou pensando em voz alta, mas em que lugar a gente não conseguiu acessar essas pessoas, né? Exatamente, esse é o ponto. Eu não sei se a gente ampliou para muita gente, a gente conseguiu muita gente, mas de repente a atenção devida para uma galera, não sei, estou pensando se a gente tinha que ter cuidado dos escrotos, talvez, sabe? Ai, a gente temos que sensibilizar a gente escrota. Vamos pensar nisso, sensibilizar a gente escrota. Verdade. Sei lá, essa gente escrota que está saindo do bueiro. São eles que estão saindo do bueiro e são eles que estão ocupando as ruas agora.
Em vez de sermos nós as pessoas que pregam as diferenças, né, outros modos de vida que não essa forma quadrada, né? Essa forma de um lado só, sabe? É só isso, é só azul e rosa. Ó, tô de rosa, você tá de azul. Ó, vamos quebrar toda essa porra. Que massa. Eu acho que isso que você falou é muito real, assim, o cabresto, né? Acho que é esse o ponto. Como que a gente acessa essas pessoas? É um desafio, né? Porque também existe esse cabresto, mas existem algumas pessoas que conseguem tirar ele e conseguem se sensibilizar. Porque a gente tem experiências, às vezes, de alunos que entram lá para fazer aula de teatro, que os pais não apoiam, daí de repente os pais veem uma diferença na vida do filho, que era depressivo, que passava o dia inteiro no quarto mexendo no celular, e o filho tá mais vivo, e daí o pai chega pra gente e fala, olha, não gostava de teatro, mas agora gosto porque meu filho tá mudando o comportamento dele. E eram pessoas com essa visão fechada. Então, acho que esse acesso, assim, ele até nos motiva a acessar. E é louco porque é um trabalho que exige muita paciência, porque não é um trabalho de 5 anos. Isso é um trabalho eterno, né? Exatamente. É uma busca, voltando a perguntas passadas também, passando por elas novamente, assim, mas isso é um trabalhinho de formiga, o qual a gente tem que fazer sempre e tem que deixar para os outros que vierem depois. Tem que ser um trabalho de sempre, né? A gente tem que tecer essa colcha, costurar todo mundo juntos com esses fios aí para tentar marcar. Mas também tem gente que, assim, e tem gente que não dá, né? Vai ter gente que não se afeta. E você não vai jogar as pérolas aos porcos, né? O quê? Tem gente que não vai dar. É tipo, você não vai jogar as pérolas aos porcos porque tem gente que não vai receber, né? Exatamente. E tudo bem. Ué, fazer o quê? A gente fica triste, mas enfim, é um paradoxo da diferença, né? Porque, enfim, se é para ter diferença, que tenham diferenças como essas pessoas também. A única questão que aí tem que ser absoluto é o respeito dos modos de vida, né? A não sei que o respeito tem que ser esse. Se um modo de vida fere o outro de acordo com uma moralzinha pré-estabelecida, aí não dá. Mas respeitar e coexistir, aí tudo bem. Com certeza. Mas é um trabalho longo, né? É um trabalho louco. E acho que é trabalho de vida isso. É um trabalho de vida. Entende, né? Eu acho que a gente vai morrer e não vai ver o resultado que a gente sonha ainda, sabe? Mas pelo menos que a gente visse apontado, sabe? Para um caminho, tá indo. Sim, exato. Eu acho que tem dias que são muito frustrantes, tem dias que dá um pouco de alívio na alma. Só contando uma experiência particular também que nós tivemos. Nós estreamos uma peça 2 anos atrás e o mecânico que aluga lá a garagem dos meus pais, que trabalha lá, foi assistir a peça. E daí ele chegou para nós e falou assim, eu não entendi muita coisa da peça, mas eu senti essa peça. E daí a gente ficou tipo, o cara nunca tinha ido no teatro, sabe? Sempre trabalhando ali com carro, com borracharia e tal. E daí ele foi assistir nossa peça, ele teve humildade de dizer que não entendeu, mas que ele sentiu. Daí a gente falou, bora, isso aí, esse é o caminho. Então eu acho que esses momentos dão esperança. Muito. Você me falou uma situação que eu lembrei uma vez, eu não lembro para que cidade que foi do interior aqui do Paraná, a gente foi com uma peça de rua. Não lembro se foi para Antonina, Morretes, um pouco mais afastado. Mas eu lembro que a gente fez essa peça de rua, uma peça para criança, meio mambembe, assim. Ai, coceira. Ai. E a gente fez a peça numa pracinha, né? E, enfim, tinha os moradores de rua, né? A gente estava tomando o espaço no meio deles. Mas eles foram super gentis, assim. E a gente terminou a peça. Eu e uma amiga minha, a gente estava trocando de roupa, aí chegou uma senhora pra gente, eu lembro que ela era cheia de feridinha, assim, moradora de rua, e ela viu a gente passando chapéu, né, tradição de peça de rua. Aí ela falou, olha, eu não tenho nada na vida, mas se eu tivesse alguma coisa na vida, eu tinha dado pra vocês aquele chapéu. Olha que foda. Eu lembro que eu e minha amiga, a gente ficou assim, ó. A vontade era a gente dar o chapéu para ela, assim, sabe? E ela também provavelmente nunca tinha visto o teatro. Então, que bonito, né? E é louco porque, assim, só entende quem passa pela experiência, né? Por isso que ela é muito reveladora. Ela é catártica, assim, né? Quando você passa, é inesquecível a experiência, né? Nossa, é muito lindo o coração da pessoa, né? Tipo, uma moradora que não vai ter acesso ao teatro. É aquilo que você falou. Que o teatro ele acaba se elitizando, né?
E ela não vai ter acesso ao teatro, mas o teatro foi até ela e com certeza essa experiência para ela foi inesquecível. E foi para vocês, né, que eu costumo falar, é mais para nós que ouvimos um feedback desses do que para a própria pessoa. Eu e minha amiga, nossa, a gente se acabou de chorar. Foi muito forte isso pra gente também. Muito massa. Mas é isso, é legal esse pensamento, né? Pensar sempre assim, como ir, né? Como ir ou como trazer, mas principalmente ir, porque é legal descentralizar um pouco também, né? Porque além, às vezes, de acabar ficando um pouco mais elitizado, a gente centraliza muito, né? Exatamente. Então sempre caprichar em contrapartida, essas coisas são muito importantes. Muito importantes. Com certeza, com certeza. Essas contrapartidas, esses festivais que às vezes tem uma cidadezinha do interior, lá do Paraná, do Rio Grande do Sul, revelam coisas assim, experiências incríveis, assim, experiências inovadoras. Muito massa. Então é isso, Cauê. Muito obrigada por esse momento que você compartilhou conosco. Gente, obrigado pelo convite. Que bom conversar. Obrigado, Cauê. Aí também. Saindo Espero da que estejam pandemia, todos bem. vamos Vamos marcar. Essa vacina vai chegar um dia. Tem que chegar, né? Pelo amor de Deus. Amém. Mas mantenhamos-nos fortes, gente. Vamos nos apoiando e nos ajudando, precisando. E obrigado pelo convite aqui, foi muito gostoso. Desculpa, às vezes, a enrolação, mas às vezes eu sou meio prolixo, assim, meio bagunçado. Não, mas eu gosto, foi muito gostoso. Foi ótima a entrevista. Foi ótimo. Agradecer pelo acesso e a conversa que a gente pôde ter para conseguir marcar toda essa entrevista, ter reservado esse espacinho na nossa agenda, né? Pedir pro pessoal que vai assistir a gente que acompanha o Cauê nas redes sociais dele, são incríveis as redes dele, nunca tem nada aleatório, é tudo muito bom. Siga ele em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, acompanhe nossos outros vídeos, acompanhe tudo que esse cara faz, porque vale muito a pena. Então, fechou. Obrigada, Cauê. Beijo, gente. Fiquem bem. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Beijos. Tchau.